quando alguém é conhecido por um só nome, como Pelé, Carlitos, Sivuca, Madonna, é porque marcou a vida de muitas pessoas e por onde ela passou. A conversa de hoje da coluna Mercado e Movimento é com alguém assim. Há 50 anos ela dedica sua vida a ensinar não apenas o conteúdo das disciplinas, mas o valor da palavra, da beleza e da sensibilidade. Professora de português, de literatura, de história da arte, ela formou gerações com sua inteligência, sua ética firme e a sua paixão pelo saber. A conversa de hoje é com Zarinha. Zarinha, você teve vários futuros possíveis. Você já esteve em emprego público, já cursou engenharia mecânica, direito, mas os caminhos que pareciam seguros, você abandonou todos para ser professora. Quando você percebeu que a sua vocação e o seu futuro estariam na educação? A partir de 15, 16 anos, eu dizia a meu pai que eu queria trabalhar com as letras. Meu pai era professor de português, mas ele me desestimulava muito, porque ganhava pouco. Na verdade, ele dizia, o sustento da nossa família não vem do ensino do português, vem do direito, porque ele era conselheiro. Então, ele sempre valorizava mais a profissão de conselheiro do que de professor. E ele me desestimulava muito, que eu não quisesse nunca seguir a carreira das letras. E eu dizia a ele, ou eu vou ser professora, ou eu vou vou corrigir livros em editora. Já que eu vivo lendo, eu vou aproveitar e corrigir livros em editora. E papai dizia que ainda era pior do que ser professor, era corrigir livro em editora. Eu ainda iria ganhar muito menos. E ele dizia que, como eu sabia muito matemática, realmente eu estudava muito matemática, eu sempre gostei muito de estudar matemática, principalmente aquela parte de trigonometria. Ele dizia que eu fosse fazer engenharia. Como o Brasil vivia aquela fase do milagre econômico, e o futuro estava em trabalhar para a Petrobras, fazer concurso para a Petrobras, ele dizia, não, você vai fazer engenharia, tire da cabeça isso de trabalhar com letras. E papai sempre dizia assim, você tem que diferenciar o que é profissão e o que é diletantismo. Bote na sua cabeça que leitura é diletantismo, não é profissão. A profissão é a de engenharia. Aí fui fazer engenharia, mas desde o começo eu vi que eu não gostava. Eu gostava de matemática, eu não gostava da engenharia, eu gostava de estar estudando matemática. Que, na verdade, para ser sincero, eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar história, eu gosto de estudar geografia, eu gosto de estudar. Minha mãe dizia que eu tinha amor ao papel impresso. Foi papel impresso, pode botar perto de Zarinha. Então, eu não gostava da engenharia e queria abandonar. Desde cedo eu dizia, eu vou deixar o curso, eu vou para letras. E meu pai dizia, não, você vai terminar, continue. De modo que eu comecei depois a trabalhar no Estado. Fazendo engenharia, comecei a trabalhar no Estado no setor de engenharia. Não sei se alguém aqui lembra do sistema de construção popular BNH. BNH. Pronto, eu trabalhava no Estado, na área de construção popular do BNH. E lá no meu trabalho, era que eu via mesmo que não dava para a engenharia de jeito nenhum. Mas aí, papai disse, já que você não gosta de jeito nenhum da engenharia, vá para o direito, faça como eu. Eu comecei ensinando, vi que não dava certo e fui cuidar da minha vida na área jurídica. Vá fazer direito. Pronto, foi aí o segundo curso, fui fazer direito. E também não gostava. Minha cabeça era, eu vou ganhar dinheiro com as letras. Embora eu visse que os professores ganhavam muito pouco. Inclusive, eu via meu pai como professor que ganhava muito pouco. Eu tinha uma tia que morava na casa de meu pai e que também era professora de português. Professora até bem conhecida aqui na cidade. E ela também dizia a mesma coisa, que era muito difícil a profissão, muito custosa, muito dificultosa, e que era melhor eu procurar
outro caminho. Mas quando eu passei para a engenharia, em 75, eu já comecei a dar aula, porque meu irmão ia fazer vestibular e tinha 4 amigos que precisavam de aula de português. Aí pediu a mim que eu desse aula a esses 4 amigos dele. No mesmo mês que eu comecei a engenharia, março de 1975, eu comecei a dar aula a esses 4 alunos. Foram os meus primeiros alunos. Nem cobrei, porque eu ia ganhar experiência, né? Sim. Aí não cobrei. Eram 4, meu irmão não quis estudar, meu irmão não gostava de estudar, só arranjou para eles, eu ensinar eles. E eu não cobrei, dei aula a eles o ano todo. Em casa? Na casa de um deles, que era filho de uma cabeleireira que também na época bem famosa, Júlia Cabeleireira. Era o filho dela, um deles. E eu dava aula na varanda da casa dele. E aí eu vi que gostava mesmo. Entrei para a engenharia sabendo, eu gosto de dar aula, eu quero dar aula. Agora, mesmo sabendo que não ia ser fácil, a caminhada não ia ser fácil. Quando eu fui trabalhar no Estado, passei 6 anos trabalhando no Estado. Quando eu fui pedir demissão, depois de 6 anos, minha mãe foi contra demais. Dizia, você não vai sobreviver com dinheiro de professora. Na época, quando eu pedi demissão, eu já tinha 40 alunos. Desses 4 alunos, no outro ano vieram 11. No outro ano, 17. Pronto, aí passei 40 alunos. Quando eu resolvi pedir demissão do Estado, porque como eu trabalhava de 12 às 6 no Estado, eu fiquei impedida de abrir turma à tarde. Só podia abrir turma à noite. Então, eu tinha esses 40 alunos à noite. Aí, então, meu sonho era, vou pedir demissão do Estado para abrir uma turma à tarde, outra turma à noite. Mas a mamãe foi contra demais. Mamãe é daquele tempo antigo que dizia que eu não ia ter uma aposentadoria. Eu ensinando assim, avulso, não ia ter uma aposentadoria. E eu, então, para não contrariar tanto mamãe, eu pedi uma licença sem vencimento, que eu podia ficar de licença sem vencimento durante 2 anos no Estado. Passei esses 2 anos de licença sem vencimento e depois pedi demissão definitivamente e engrenei mesmo na sala de aula. Quando eu pedi demissão, eu já tinha 2 turmas de 40 alunos. Uma turma que era segunda e quarta à noite e outra turma terça e quinta à noite. E eu queria abrir à tarde. Pronto, eu já tinha 80 alunos. Já estava com experiência da própria escola. Aí eu sabia que eu ia dar certo como professora. Muito bem. Zarinha, você já ensinou a milhares de alunos ao longo desses 50 anos. Você tem aluno que hoje é diplomata, você tem aluno que hoje é desembargador, enfim, certamente marcou a vida de grande parte desses alunos que você educou. Mas toda grande professora de português deve ter tido alguém que serviu de inspiração. Você teve esse mentor ou essa mentora que serviu de inspiração? Meu pai era professor de português, né? Mas não foi ele. Porque, na verdade, ele me desestimulava. Me desestimulava. Embora ele desse todas as provas das turmas dele para eu resolver. Me obrigava a saber o assunto de turmas mais adiantadas. Ele nunca ensinou a minha turma. Ele sempre pedia que não colocasse para ensinar na turma que eu estudava. Mas ele me obrigava a responder a todas as provas dele e, assim, que eu respondesse corretamente. Então, a cada dia eu ia estudando mais português, embora ele não estimulasse o lado de você estuda para ser professor. Mas você estuda porque você gosta de estudar. Mas minha inspiração foi Alessio Toni, que papai que me arranjou. Como ele não tinha tempo para me ensinar e me assessorar, aí ele contratou Alessio, que era da geração dele de professores. Alessio era professor do Pio X e papai também professor do Pio X. Alessio professor da Lourdinas, papai também professor da Lourdinas. Aí ele contratou Alessio para me dar aula. E eu sempre digo na sala de aula, tudo que eu sei de português, da gramática, eu devo a Alessio. Porque Alessio me ensinou das vogais até regência, concordância, pontuação. E Alessio era diferente de mim, né? Eu sou uma professora exigente, muito ríspida com os alunos.
E Alessio não, Alessio é a paciência em pessoa. Alessio tem aquela paciência de monge. Nunca levantou a voz para aluno nenhum. Tinha paciência, tinha uma amizade mesmo com os alunos. E ele só me ensinava gramática, mas ele lia poemas para mim. Quando terminava a aula, aí ele dizia: Zarinha, vamos conhecer Vinícius de Moraes? Aí lia os poemas de Vinícius. Na outra aula, dizia: vamos conhecer Casimiro de Abreu. Aí lia poemas de Casimiro de Abreu. Significa, mesmo essa parte da literatura, Alessio teve uma influência muito grande na minha vida. Quando eu fui dona do PhD do colégio, eu mandei chamar Alessio em São Paulo para ser meu coordenador. Já fazia 20 anos que Alessio morava em São Paulo. Ele era coordenador de um colégio lá. E eu mandei chamar, e ele atendeu meu pedido assim, na hora. E ele, quando chegou aqui, ele disse: Zarinha, eu só deixaria meu trabalho em São Paulo para trabalhar com você. Quando eu vendi o PhD, a minha parte no PhD, Alessio me acompanhou e foi trabalhar no Centro de Cultura. Se aposentou na Covid. Até a Covid, Alessio era professor no Centro de Cultura. Então, Alessio não foi só para mim um instrutor, um professor, um guia. Ele foi um companheiro de jornada. Com uns 15 anos, mais ou menos, eu comecei a ter aula com ele. E a convivência livresca e profissional parou agora na Covid. Então, ele é um companheiro de vida meu. Ali nos anos 80, por volta de 86, 87, você tinha o curso de português da Paraíba. E era objeto de desejo de quem pensasse em passar no vestibular. As pessoas partiam do princípio que ou faziam português com Zarinha ou não teria chance de uma vaga em medicina ou um curso mais disputado de engenharia. E aí a gente sabe a história, né? Francis abria o curso, né? Às 8 da manhã, as vagas eram limitadas, os alunos começaram a chegar às 7h30 para matricular, depois às 7, depois às 6, ao ponto de começarem a vigília para matricular em Zarinha na noite do dia anterior à abertura das vagas. Isso é parte da sua história. Meu filho dizia que achava muito bonito, que eles levavam violão, cadeira de praia, e passavam a noite ali, tocando violão, cantando, e tudo na maior harmonia. E meu filho dizia que era muito bonita as pessoas quererem uma vaga para estudar e não ficarem reclamando. Ficavam ali todos irmanados na música, esperando que às 7 da manhã França abrisse o curso para começarem as matrículas. Inclusive as mães, havia muitas mães que passavam a noite ali, ouvindo os filhos tocarem violão e cantarem. Você lembra alguma história dessa época que lhe marcou assim? Olha, eu lembro que eu estava em Jerusalém com meu filho, com Ivan, e o meu coordenador, que hoje é diplomata, Braz Baracuí, ligou para mim, aperreadíssimo, desesperado, dizendo que teve que chamar a polícia. Numa ocasião, porque quando abriram, a França abriu as portas, era uma grade e depois a porta principal. Eles entraram com todo, querendo a vaga. Na época eram 240 vagas, eu acho. Disputadas na tapa. 240 vagas. E eles iam invadir e quebrar tudo. Literalmente. Aí Braz mandou chamar a polícia naquele posto policial em frente ao Bradesco. E os policiais chegaram para organizar e evitar que depredassem tudo. E, Zarinha, ao longo de sua trajetória, tem uma característica muito clara. Você é intensa nas coisas em que você se envolve. Você entra com tudo nos estudos, os exercícios físicos, nas viagens. Essa entrega prepara você para as aulas, para a intensidade de suas aulas, ou é o contrário? É o modo intenso com que você dá aula que transborda e extravasa para a sua vida fora da sala de aula? Eu sou
intensa em tudo que eu faço. Tão intensa que faz 33 anos que eu sou casada. E Chico diz que se admira das intensidades com que, por exemplo, eu como sobremesa. Quando eu como sobremesa mesmo. E Chico diz que fica admirado com essas minhas intensidades. A mínima coisa eu faço com intensidade. Por exemplo, ir comprar pão todos os dias quando eu estou na Europa. Eu venho da corrida e sou eu que compro o pão. Aí, muitas vezes, Chico diz, vá tomar banho que eu vou comprar o pão. E eu digo, não, de jeito nenhum. Eu adoro ir comprar o pão, porque eu dou cada passada do apartamento à padaria sabendo, eu estou dando cada passada a caminho da padaria para comprar o pão. Isso é tudo na minha vida. Quando eu estou correndo mesmo. Quando eu estou ouvindo a minha nona sinfonia, estou ouvindo a nona sinfonia. Nas leituras, tudo que eu faço com a cabeça naquilo que eu estou fazendo. Então, a sala de aula é uma dessas intensidades. Eu digo, minha sala de aula é meu cenário definitivo. E quando eu estou ali, eu esqueço tudo, todos os problemas, todas as doenças, boto a cabeça ali na sala de aula. Um pensamento meu não sai dali. Em tudo que eu estiver fazendo, estou aqui dando a entrevista, nada interfere na minha concentração. Então, essas intensidades eu sempre tive. Às vezes são muito sofridas, porque eu vivo tudo intensamente. Lembro tudo intensamente, vivo tudo intensamente e às vezes isso traz sofrimento para a pessoa. As dores são vividas também intensamente, não é só o trabalho, a alegria, as viagens. As dores também são sentidas intensamente. Então não é a sala de aula que dá intensidade, ela faz parte das minhas intensidades. Mesmo quando muitas vezes eu saio de casa e acho que vou dar uma aula fraca, não vou me entregar, não vou ter a energia necessária para dar aula. Mas quando eu piso ali no tablado, pronto, o mundo desaparece, some, e eu mesmo me admiro. Eu me admiro com a intensidade com que eu dou aula, achando que eu ia dar uma aula péssima. E eu digo, não, eu dei uma aula boa, os alunos participaram, tudo, nas palestras do mesmo jeito. Muitas vezes essa intensidade me faz até adoecer, porque eu fico noites sem dormir, fico pensando muito no que eu vou fazer, aí vem as noites indormidas, e eu termino emocionalmente doente de tão grande que é a intensidade para tudo que eu faço. Zarinho, eu soube uma história que eu, a princípio, eu achei inacreditável. Eu sei que há 50 anos você quase não faltou em sala de aula. Não faltei. Não faltou. Pois é, eu soube que inclusive houve um episódio em que o nosso Arnaldo da farmácia muitas vezes entrou em sala de aula para lhe aplicar uma injeção. Zarinha benzetacil. Não, para dermicina. Eu tinha problema de garganta, eu sempre tive, tenho até hoje. Problema de voz. E o ar-condicionado, quando está frio, na época era ventilador, era em cima o ventilador. Arnaldo, muitas vezes, incontáveis vezes, entrava na sala de aula, eu continuava dando aula, só fazia parar, ele aplicava a injeção e eu continuava dando aula e os alunos ficavam todos admirados. Eu não falto aula de maneira alguma, tanto é que digo a meus alunos, no dia que eu faltar aula, perguntem logo a que horas é o velório da coitadinha. Eu morri. Eu estando aqui, na cidade, eu nunca faltei aula. Já fiz cirurgia de sair da cirurgia, fazer cirurgia de manhã, ameaçar o médico, a Araceli, dizer a Araceli, se você não me der alta, eu fujo do hospital. Ele ser obrigado a me dar alta. 5 horas da tarde, eu saí direto do hospital para dar aula. Eu dava aula parada, sem me movimentar, mas dava aula. Mesmo cirurgia de olho, fiz 2 vezes cirurgia de ocular e dava aula de óculos escuros. Eu não falto aula de maneira alguma por nada, porque são 130 pessoas me esperando. Eu acho um desrespeito, mesmo que fosse uma, mas que são 130 alunos me esperando na sala de aula. Então, em respeito aos 130 alunos me esperando,
eu não falto aula de maneira alguma. Posso estar doente a morrer. Na semana passada eu fiz uma cirurgia de odontológica e eu estava a caminho do centro de cultura e o dentista ligou, o cirurgião dentista, e pediu, não vá dar aula. Chico, vá, faça a volta do carro, leve Zarinha para casa, ela não vai conseguir falar. E eu dei aula que ninguém nem notou. Cometeu essa extravagância? Ninguém perguntou se havia algum problema na voz, não. Então eu não falto aula de jeito nenhum. Mas, Laura, eu não falta nenhum compromisso na minha vida. Não é só a sala de aula, não. Eu não falta nenhum compromisso. Depois que eu disser eu vou, pronto, acabou. Não tem volta. Não tem volta. Eu posso dizer, olha, eu não vou, certo? Eu não irei, eu tenho outro compromisso, mas depois que eu digo, olha, eu estarei lá às 4h10 da tarde, na Praça da Independência, daqui a 10 anos, você pode ir na Praça da Independência, daqui a 10 anos, às 4h10 da tarde, que eu estarei. Você estará lá. Não falto de jeito nenhum. Eu tenho orgulho de dizer, eu tenho palavra de rei. Depois que eu disser que vou, não há nem a morte de pessoas me fazem faltar um compromisso. Como eu digo, só se eu morrer. Mas a morte de pessoas próximas não me fazem faltar compromisso. Porque meu pai morreu, meu avô foi quem me criou. Mas no dia que meu avô morreu, eu dei aula. No dia que meu pai morreu, uma segunda-feira, inclusive, que foi agora na Covid, eu dei aula também. Não falto de jeito nenhum. Zarinha. Segundo o Chico, ele não pode morrer dia de aula. Porque se ele morrer dia de aula, olha, ele ficará abandonado em casa, esperando que eu dê aula, que eu volte 11h30 da noite para providenciar o velório dele. Ele disse que sempre torce para morrer sábado ou domingo. Para aproveitar o feriado. Zarinha, mas com o sucesso do curso de português da Paraíba, uma outra etapa da sua trajetória foi o Centro de Cultura Zarinha. E lá você, há 10 anos, começou uma segunda fase de sua carreira. Um outro público, um público adulto. Você passou a ser também professora de História da Arte. Como foi que surgiu essa ideia de você passar a proporcionar uma formação em arte? Eu comecei a estudar quando eu tive meu filho. Ivan tem 47 anos. Pronto, quando eu tive Ivan, no mês de março, eu comecei a estudar arte. Eu nunca tinha ido à Europa, porque eu fui mãe com 21 anos, e eu só fui à Europa aos 23 anos. E não conhecia também nenhum museu, não. Até 21 anos eu não conhecia museu nenhum. Mas quando eu tive Júnior e voltei para engenharia, né, para recomeçar depois do parto, eu resolvi estudar arte. Como não havia os livros que há hoje tem a maior facilidade, a gente compra livro de tudo, na época não havia. Aí havia nas bancas de revista, não sei se você lembra, uns fascículos de arte. Era assim, um fascículo, Van Gogh, outro fascículo, Da Vinci, fascículo em fascículo. Mestres da pintura. Mestre da pintura. Pronto, a gente juntava X número de fascículo e vinha uma capa. E a gente pegava, mandava encadernar. Pronto, eu comecei meu estudo. Clássica essa coleção. Pronto, Mestres da Pintura, exatamente. Cada fascículo que vinha, eu estudava sozinha. Quando foi depois de um certo tempo, eu notei que não dava certo eu ficar estudando só. Que havia muita coisa que eu não conseguia me explicar. Aí na Universidade Federal havia um professor peruano, Augusto Bernal. E eu fui estudar com ele, para ele me dar aula de arte. As coisas que eu não conseguia dirimir, as dúvidas não dirimidas, ele foi me ajudar. Daí em diante eu fiquei estudando ininterruptamente. Estudava gramática, estudava literatura, estudava a arte e fui tentando comprar outros livros. Era muito difícil na época, mas eu fui tentando comprar outros livros. Havia uma coleção, que eu ainda tenho até hoje, é de Cambridge. E era assim, um volume barroco, um volume renascimento. E eu consegui comprar e entregava em casa. Pronto, foi minha segunda coleção de arte. Mas eu nunca pensava em ensinar a arte, não. Meu ensino sempre foi gramática e literatura. Aí o professor de arte do Centro de Cultura
passou no concurso e foi embora. E ficou sem professor de arte. Aí havia uma aluna minha, uma adulta, que era funcionária do tribunal, que via meus apontamentos de arte e sempre dizia assim: Zarinha, abra um curso, dê um curso de arte, seus apontamentos estão muito completos. E eu dizia a ela, Dora, o nome dela, eu dizia, Dora, eu não dou para ensinar arte não, meu negócio é gramática e literatura. Quando esse professor passou, que foi embora, aí Chico disse, quem vai ensinar arte é você, porque não há outro professor aqui na cidade disponível. E eu relutei, mas aí Chico disse, não tem jeito, você ensina pelo menos um semestre para dar tempo do Centro de Cultura arranjar outro professor. O Centro de Cultura tinha turmas de arte de, no máximo, 14 alunos. Era a turma mais numerosa, era 14 alunos. Na verdade, dava o quê? 6 alunos, 8 alunos. A que deu mais alunos eram 14 alunos. E a gente viajou para a Europa. A partir dos 23 anos, eu comecei a viver essa vida que eu inventei. Eu digo que é uma vida que eu inventei. 4 meses aqui, 2 na Europa. 4 meses aqui, 2 na Europa. Então, a partir dos 23 anos, eu inventei essa vida para mim. Eu vou viver 4 meses em João Pessoa, 2 meses na Europa, alternando. Então, quando o professor passou no concurso, que foi embora, e Chico disse que eu tinha que dar aula no lugar dele, a gente foi passar os 2 meses na Europa. E lá na Europa, minha nora telefonava e dizia, tem 100 alunos já matriculados. E você? 120 alunos matriculados. Naquelas turmas que dava 8 alunos, 10 alunos, no máximo 14. Tanto é que quando a gente viajou, Chico deu ordem para botar a turma de arte numa sala com 20 carteiras, uma salinha pequena. E quando ela ligava, telefonava, dizia, olha, a gente está aperreado, porque já tem 100 matrículas, já tem 120 matrículas. Então, aquele plano que era, vou ensinar um semestre, e Chico prometia que ia arranjar um professor para me substituir. Pronto, ficou um plano definitivo. Quando eu voltei da Europa, comecei a dar aula. A turma era realmente muito numerosa. E a turma terminava o semestre, a turma pedia para continuar outro. E foi indo. O curso durou 8 anos. Quando terminou o curso, aí a turma pediu para eu dar um curso de mitologia na arte. Aí eu fui dar esse curso de mitologia na arte, durou 2 anos. Quando terminou este curso, 2 anos, a mesma turma pediu para eu recomeçar o curso de arte. Recomeçar do zero novamente. Aí recomecei já faz 5 anos. Isso. Esta nova turma, né? A segunda turma. Inclusive, Demetrio Magnoli, numa das vezes que esteve aqui, ele ficou admirado. Ele disse que não há um curso no Brasil, um curso de arte, que dure 8 anos. E agora, mais 5 anos. E há alunos que vêm desde o ano zero. O mesmo grupo de alunos, há muitos que entram, né? Novatos, que vão entrando. A cada semestre, os alunos vão entrando. A turma sempre vai se renovando. Mas há um grupo de alunos que vem desde o ano zero, fazendo o primeiro curso de arte, o curso de mitologia na arte e agora o segundo curso de arte. Aí os alunos gostaram desse sistema de viajar comigo para ir aos museus, uma viagem que tem assim, um programa cultural. Os alunos gostam muito das sessões de cinema. Os alunos gostam muito desse sistema que não é um curso de arte, é um modo de vida, porque eles têm a aula uma vez por semana, mas eles têm sexta, sábado e domingo sessões de cinema. Assim, sessão de cinema só para mulheres, sessão de cinema mista, sessão de cinema para a família, que é a dos domingos. E as viagens. Eles gostam demais das viagens. Até dizem que aprenderam a viajar depois que estão viajando conosco no curso de arte, que é aquela programação de museu, de monumentos, de igrejas, mas que ninguém é obrigado a fazer a programação. Eu sempre digo assim, a presença é o compromisso de ir ao museu. A ausência já passa para mim naquele dia que você não quer ir ao museu. Você quer ir
fazer compra, você quer deitar na grama, ficar olhando nada, não precisa dar uma satisfação, não precisa você se sentir obrigado a ir. Basta você não estar naquele horário para ir ao museu, que a gente já sabe. Não, no outro dia você vem. Então, há essa liberdade de você viajar 20 dias, mas não ter a obrigação de estar 20 dias nos museus, nas igrejas, nos monumentos. Então, eles gostam demais. Gostam muito das programações com a gente à noite, de ficar tomando vinho, conversando. Eu sempre fico estudando e Chico fica com eles, conversando, tomando vinho. Eles gostam muito. Chico organiza uns piqueniques. Eles também gostam muito dos piqueniques. Então, essa turma vem. E nesse formato você já percorreu os principais museus do mundo, vários deles vezes. mais de uma vez. A propósito, uma curiosidade, você esteve quantas vezes no Louvre? Eu nem sei. Quantas horas você deve ter permanecido lá dentro? Eu nem sei, porque, Chamando todas as idas. como eu digo, se um dia eu ficar cega, eu me perco na minha casa, mas não me perco dentro do Louvre. Olha, Eu sempre digo isso. Se um dia eu ficar cega, eu vou me perder dentro da minha casa, mas não me perco dentro do Louvre. Porque aos 23 anos eu comecei a ir, como eu disse, nessa vida que eu inventei, 4 meses aqui, 60 dias na Europa, alternando. E o museu a que eu mais fui foi justamente o Louvre, devido a ele ser o maior museu do mundo. Carece de muitas horas para dominá-lo, para conhecê-lo. E eu sempre fiz assim, tanto eu com o Chico, né? Se eu passar 30 dias em Paris, eu vou todos os dias ao Louvre, só não vou às terças-feiras porque ele está fechado. Aí a gente aproveita as terças-feiras para ir a outros lugares, ir ao Carnavalet, ir a Notre Dame. Mas todos os dias a gente vai ao Louvre. Se eu estiver em Nova York, todos os dias eu vou ao Met. Se eu estiver em Petersburgo, todos os dias eu vou ao Hermitage. Então, a gente sempre adotou esse sistema, eu e Chico. Se estiver em Londres, todos os dias a gente vai à National Gallery. Então, os maiores museus do mundo, em cada viagem, a gente repete todos os dias a visita. Só respeita o dia que ele está fechado. Então, quando a gente volta de cada viagem, aquele museu está muito gravado na minha mente e na de Chico, parede a parede por causa disso. Em 2025, 2023, passamos 30 dias em Paris, mês de julho. Pronto, tirando as terças-feiras, todos os dias nós íamos ao Louvre, e assim, a gente chega ao Louvre 11 da manhã, é meu horário de chegar a museu, eu não gosto de nada cedo para mim é só a corrida, e a gente só sai quando fecha. Chico, inclusive, disse que os funcionários do museu têm ódio de mim. Os funcionários do museu têm ódio de você, porque todo mundo vai embora do museu e você só sai com as portas fechando e eles botando você para fora. Então, desde os 23 anos que a gente faz isso. E a gente foi também enlarguecendo as estadas. A gente passava 10 dias em cada cidade, tirava assim 60 dias, dividia em 6 cidades. Aí depois a gente foi enlarguecendo, pegando os 60 dias, dividindo em 4 cidades. Hoje a gente divide em 3 cidades. Passa 30 dias em uma e o segundo mês a gente divide 2 semanas na segunda cidade, 2 semanas na terceira. E a gente sempre conversa que estamos próximos de dividir os 60 dias só em 2 cidades. 30 dias em uma, 30 dias em outra. Isso é muito bom porque grava muito os museus. Principalmente se o museu for muito grande, como o Louvre, o Hermitage, o Met, os museus do Vaticano, e houver muita gente, uma multidão. Então é muito bom ir todos os dias, entendeu? E a gente vai voltar a falar de arte daqui a pouquinho, mas você falando tudo isso, eu me dou conta que você acabou de explicar, de certa forma, ao longo dessa conversa, como se construiu a sua reputação, sua fama, por essa intensidade, por essa entrega ao estudo. E a gente sabe que Zarinha hoje é quase uma entidade, eu digo até que seus alunos lhe cercam de uma certa idolatria, eu diria. O quanto isso lhe agrada, Zarinha, e o quanto isso lhe incomoda? Porque fama retroalimenta a fama
E muitas vezes isso sai do seu controle. A, a fama me espanta. Eu vivo mais espantada do que, vamos dizer, ou contrariada ou satisfeita. Me espanta assim. Eu sou uma professora. Eu chego ao restaurante. Aí vem uma pessoa, pede para tirar uma foto comigo. Outras pessoas veem. Eu digo que meu nome é um sinal acústico hoje. É assim, Zarinha, aí todo mundo se vira. Então, eu digo, meu nome virou um sinal acústico. Aí encontro uma ex-aluna. Aí faz, Zarinha, vamos tirar uma foto. Aí outras pessoas que estão no restaurante vêm também para tirar foto comigo. O que eu fico é espantada de uma professora, lugar de professora é sala de aula, e aonde eu vou, vem gente para tirar foto. Pessoas que ouvem falar em mim, nem que foram alunas, mas que ouvem falar e pedem, até gente assim de classe mais desfavorecida, que pede para tirar foto comigo, garçom, por exemplo, pede para tirar foto comigo. Já houve um senhor no Boi Bumbá que pediu para eu dar um autógrafo para garantir, ele era do interior, para garantir a mulher dele que tinha me visto. Porque ele viu quando a pessoa, Zarinha, aí ele estava na mesa atrás, a mesa atrás de mim, e pediu que eu autografasse para ele garantir A prova de que esteve com você. a mulher, a esposa dele que estava comigo. Na verdade, eu fico espantada, porque eu acho isso, assim, coisa mais de artista, não é de professora. De professor e de professora. Então, eu noto, assim, eu vou a um restaurante, eu tenho que fazer uma peregrinação. De mês em mês, é uma peregrinação. Porque a primeira mesa que eu paro, para a pessoa me pede uma foto, então eu tenho que ir de mesa em mesa para tirar foto. Às vezes até assim, na hora da saída, Chico já está na calçada e eu estou lá dentro do restaurante tirando foto. Então, isso me espanta. Em todo lugar aonde eu chego. Inclusive no exterior. Olha aí. Eu não lembro de nenhum lugar, nenhuma cidade onde eu esteja com Chico, que alguém não tenha dado um grito, Zarinha, e pede para tirar uma foto. Em aeroporto, em fila de show, todo lugar por onde eu andei, não lembro assim de nenhuma cidade aonde eu esteja que não haja alguém que me chame, como eu digo, um sinal acústico, e peça para tirar foto. Agora vai ter que aguentar porque virou superstar. E nesses anos todos que você formou pessoas e você constituiu um método. Zarinha, o que é um método, Zarinha? Olha, o método é o seguinte. Primeiro, é organização mental. Tem que levar ao aluno o assunto organizado cartesianamente. Eu sempre digo, o professor é a ponte entre a dúvida e a certeza. Você chega perto de mim com uma dúvida. Eu sou a professora, você tem que sair com a certeza. E para fazer essa caminhada entre a dúvida e a certeza, tem que haver uma organização cartesiana do assunto. A gramática, por exemplo, ela é muito desorganizada. E pela gramática não dá para o aluno aprender, não. Então, o que é que nós fazemos no Centro de Cultura? A gente faz os módulos com o assunto que vai da vogal, a, e, i, o, u, até a figura de linguagem, organizado. Naquela organização cartesiana, a aula posterior exige que você tenha assistido à aula anterior. Pronto, tem que ser organizada dessa maneira. A aula posterior exige que você tenha um conhecimento da aula anterior. O conhecimento é elo dentro de elo. Bom, o primeiro passo desse método é esse. Tem que organizar cartesianamente o assunto. Se o assunto estiver desorganizado, não se aprende. E o aluno vai adquirindo com a convivência até assim, a responsabilidade de cumprir as obrigações e principalmente ter o incentivo para a leitura. Eu sempre digo a meus alunos assim, olha, leia,
leiam, leiam. Nunca será demais a leitura. Nunca pensem que estão lendo demais, não. Leiam. Eu digo, se sua mãe morrer, leia. Se seu melhor amigo o trair, leia. Se seu único amor abandoná-lo, leia. Sempre haverá um livro esperando-o. Está lá o livro esperando você. Leia, leia, leia. É o maior incentivo que os alunos recebem no Centro de Cultura. Que, como eu disse, os pais hoje não ajudam, não. Mas o maior incentivo que eles recebem é esse. Eu dizia assim, olha, se sua mãe morrer, leia. Você Não falou... solte o livro de jeito nenhum. A leitura, ela cultiva sua mente. A leitura dissipa a solidão. A leitura derruba o obscurantismo. A leitura fecunda sua imaginação. A leitura fertiliza sua linguagem. A leitura repara seus estados mentais, consertam seus estados emocionais. Qual é o benefício que a leitura não traz? Então, a gente incentiva muito, olha, o estudo é a responsabilidade para cumprir as obrigações e a leitura tem que vocês se organizarem desse jeito. A matéria é organizada, a disciplina para você compreender, sempre. Inclusive na aula de arte. A gente começa lá do Egito e da Mesopotâmia e vai até Clímite, assim, cartesianamente. Eu acho que o principal do conhecimento é a organização mental. Você tem uma organização mental. Você ter responsabilidade, que é isso que eu não conto com a ajuda dos pais nessa questão da responsabilidade, e a leitura. Eu soube que você lê em média 52, 54 livros no ano. No meu dever de casa, eu andei sondando esse levantamento. Então, você é uma leitora compulsiva. Eu digo, todo ano em dezembro, eu vou anotando o livro que eu vou ler em dezembro, eu digo ao meu filho, olha, li 53 livros, olha, este ano li 50. Dependendo das espessuras, né? Eu gosto muito de livro espesso. Eu digo que livro bom é aquele livro que fica em pé. Você gosta do tijolo. Quando Zarinha, diga aí um livro bom para eu ler, eu digo, meu filho, qualquer um que fique em pé. Pronto. Então, eu gosto de livro espesso que você convive muito tempo com aquele assunto ou com aqueles personagens. Então, dependendo, eu acompanho, eu leio 5 livros simultaneamente. Desses 5 livros, eu sempre deixo um fininho para eu andar com ele, para onde eu for. Fui hoje ao dentista, pronto, eu levo o livro para ficar lá lendo. E o livro espesso é ruim de levar, né, de transportar. Então, desses 5 que eu leio simultaneamente, um é sempre mais fino. E leio 5 horas por dia, todos os dias da minha vida. Porque eu leio 5 livros, eu separo 1 hora para cada livro. Tanto é que a entrevista de hoje eu disse a Chico, olha, tomara que a entrevista só seja depois das 16 horas. Para não atrapalhar a sua... Eu tenho cumprido o meu horário de um filme por dia, 5 horas de leitura, e estudando e dando aula. Então, eu sempre digo, meu lazer é ler, meu descanso é ler, meu trabalho é ler, tudo na minha vida é ler. Eu tenho que estar lendo. E por sorte, meu filho também. Eu poderia ser uma professora com um filho que não gostasse de ler, né? E gosta de ler também. É uma religião. A leitura de Ivan é uma religião. Sobre esse aspecto de leitura, eu vou aproveitar para recapitular uma coisa que eu mesmo presenciei. Quando Carla Madeira esteve aqui em João Pessoa, convidada por você, Carla Madeira, escritora brasileira mais lida, acho que desde 2020, ou antes disso. 1 milhão de livros, né? Já passa de 1 milhão de livros. E, bom, você estimulou que seus alunos lessem as obras de Carla Madeira. E ela, numa conversa no Centro de Cultura, falando sobre as gratificações que a literatura tem trazido para ela saiu com a seguinte frase: a literatura me deu Zarinha. Como é que isso soa para você um reconhecimento quando parte de um autor como Carla Madeira? E a gente ficou muito amiga, né? Hoje somos muito amigas mesmo. A nossa amizade começou na época da Covid, fazendo live, e se fortaleceu. E eu fico tão emocionada que toda vez me dá vontade de chorar.
Eu convivi com Jorge Amado, porque eu fui 3 vezes à casa dele para que ele me ajudasse e me assessorasse na dissertação que era sobre um livro dele. E fiquei muito amiga dele e de Zélia Gattai, da esposa dele. Mas o reconhecimento de Carla foi um reconhecimento público e inesperado, né? Dizer que a literatura dela deu a ela nossa amizade e que para mim vale muito e que eu acho os livros dela muito bem escritos. Acho Carla Madeira assim, uma fazedora de frases marcantes. Para mim hoje, ela e Valérie Perrin, a francesa, são as melhores escritoras hoje, universalmente falando. Então, me sinto muito gratificada pela admiração dela por mim, ela sabendo que eu também a admiro demais e temos uma amizade muito sincera. A sala de aula, você costuma falar, você mencionou há pouco, é seu cenário definitivo. Mas, recentemente, você saiu da sua... Um geriatra pergunta, né? Pergunta, né? Você quer dar aula até quando? Eu digo, até o penúltimo dia de vida. No penúltimo dia de vida, eu vou fazer igual a Michelangelo. Michelangelo trabalhou até 4 dias antes de morrer. Pronto, eu vou dar aula até o meu penúltimo dia de vida, seja ele qual for. Recentemente, você saiu da sua, digamos, zona de conforto e encarou o desafio de falar em um projeto do Maneira Shopping, em que você, junto com o jornalista Jaime Spitzkovitz, você falava sobre temas históricos para uma plateia que lotava o cinema. Eu não percebi que você ficasse desconfortável em nenhum momento, mas eu sei que você não gosta de mudar. Como é que foi? Foi bom para você também, Zarinha? Eu relutei muito, né? Na verdade, quando eu decidi ir, foi assim, em consideração a Roberto e a Marcela. Porque, na verdade, minha primeira resposta foi não contem comigo. De jeito nenhum. Eu não saio do meu cenário definitivo e também não saio daquele meu público. Meu público no Centro de Cultura é muito constante. Porque, como eu disse, vai de 6 anos a 80, a criança cresce no Centro de Cultura. A criança chega com 6 anos e daqui a pouco está com 17 anos e é minha aluna. Então, eu estou acostumada com esse público constante de pais, de crianças, pais de adolescentes. E para sair dali, ainda mais um público assim de 400 pessoas, na terceira palestra, eram 400 lugares e ficou pessoas sem lugar. Então, isso me trouxe um desgaste emocional muito grande. Tanto é que eu sou uma pessoa que não adoeço, nunca tenho doença nenhuma, e no período das palestras eu gripei 2 vezes, o que foi espantoso, porque eu disse... As defesas despertaram. Eu digo assim, eu só gripei uma vez na vida. E só naquele mês, nas 4 palestras, eu tive 2 gripes, porque eu estava emocionalmente muito desgastada de passar noites indormidas, pensando em enfrentar um público de 400 pessoas. Mas, como eu disse, primeiro contou a consideração a Roberto, que eu conheço desde pequeno, amigo de meu irmão. Desde criancinha, ele e meu irmão são amigos. Contou muito isso. Eu acho que por outra pessoa eu nem faria. E depois eu me senti muito gratificada. Foi um sucesso, né? Eu me senti... Foi um sucesso. E as pessoas vibravam, vinham me pedir os parabéns, tudo. Até quem não ia assistir ficava em casa, por questão da idade. Mas as filhas iam, os netos iam. E quando voltavam, diziam assim, vovó Zarinha foi um sucesso. Aí a pessoa me ligava para parabenizar, a pessoa contente, que parecia que tinha sido ela, o sucesso tinha sido dela. Eu lembro. Então, depois me senti muito gratificada. Foi um desgaste emocional. Eu precisei passar 4 dias fora, depois, me recuperando. 4 dias isolada, em retiro intelectual. 4 dias só eu e meus livros, para poder me recuperar minha alma daquelas 400 pessoas durante 4 sextas-feiras.
Na verdade, Poder do Saber, era o nome. eram 1.600 pessoas, né? O contato, porque foram 4 sextas-feiras. Depois eu tive que me recuperar, mas valeu demais. Eu sou muito grata a Roberto pela oportunidade que eu tive de me testar. Eu sabia que eu tinha certeza de que eu não ia conseguir falar. Eu dizia assim, eu vou chegar ali e a voz não vai sair. Mas eu acho que gostaram. Enrolou todo mundo, né? Enrolei todo mundo. Jaime, na primeira palestra, quando você terminou sua fala, ele disse como é difícil falar depois de Zarinha. Depois de Zarinha. E ele brincando também dizia, toda vez depois das palestras, ele vinha almoçar aqui com Cláudia, ele e Cláudia. E ele dizia assim, eu fui enganado. Eu não sabia que em João Pessoa havia uma Zarinha. Por isso que eu vim. Se tivessem me dito, eu não teria vindo de jeito nenhum. Jaime é maravilhoso. Muito bom. Pronto, é outra pessoa com quem a gente criou o laço de amizade como de Carla Madeira. Já tá combinado dele vir para cá, ficar aqui em casa com Cláudia, tudo. Ficamos muito amigos. Uma pessoa muito bacana. Eu vou matar a curiosidade de muita gente agora, a minha inclusive. Eu vou fazer algumas perguntas curtas que eu quero saber. Que livro você mais gostou de reler ou mais gosta de reler? Porque eu sei que você lê um livro 1, 2, 3, 4 vezes. Que livro em que ele ainda lhe surpreende? Eu digo, eu gosto mais de reler do que de ler. Gosto mais de rever do que de ver. E gosto mais de reconhecer que conhecer. Quando as pessoas dizem, o que é que você vai fazer tantas vezes na mesma cidade? Eu digo, eu gosto mais de reconhecer do que de conhecer. Gosto mais de reler do que de ler. E de rever do que de ver. O livro que eu mais releio é a História de Maita, de Vargas Llosa. Eu releio praticamente todo ano. Tanto é que eu tenho vários exemplares, porque eu não releio o livro que eu já li. Toda vez que eu vou reler um livro, eu compro um novo. E praticamente eu leio a História de Maita uma vez por ano. Reli em janeiro e já estou com um exemplar para reler no próximo ano. Então, até eu conhecer História de Maita, meu livro preferido era a Odisseia. Era o livro que eu mais relia e de que eu mais gostava. Mas depois de História de Maita, pronto, é o livro... É assim, o livro número 1 da minha vida. Então... Vargas Llosa é meu autor preferido. Então você... Da vasta obra dele, Sim. Eu tiro 2 livros de que eu não gosto. De todas as obras dele, são 2 de que eu não gosto. O resto, todos, eu releio muitas vezes. Memórias de uma Menina Má, você não gosta? Travessuras. Travessuras da Menina Má. Todos, eu adoro Travessuras da Menina Má. Agora, até uma aluna minha que está lendo e comenta sempre comigo. Eu só não gosto de Tia Júlia e o Escrevinhador e de Os Cadernos de Dom Rigoberto. Dom Rigoberto, pronto. É só os 2 de que eu não gosto. Eu fui e sou, apesar dele já ter morrido agora recentemente, uma admiradora de Vargas Llosa como intelectual. Não é só como escritor, como intelectual. Os livros dele de ensaio são muito profundos. Os ensaios dele são muito profundos. Então, a História de Maita é meu livro número 1. E se saiu o número 2, também é um livro dele, que é A Festa do Bode. A Festa do Bode. Pronto, é meu livro número 2. A Odisseia, que era o número 1, perdeu o primeiro lugar, perdeu o segundo lugar. Mas como você pode ter algum valor, algum apego afetivo a algum outro livro, eu vou fazer uma pergunta perversa. Se sua biblioteca estivesse pegando fogo e você tivesse que escolher um livro, que livro você salvaria, Zarinha? Meu amigo, como eu tenho 2 mãos, né? Eu tenho 2 mãos, eu salvaria 2. Vamos lá. De um lado, de uma mão, História de Maita. Na outra mão, eu nem ia botar A Festa do Bode. Eu ia botar Cena de Solidão, para não ficar com o resto da minha vida com o mesmo autor. Então, com uma mão, eu pegaria a História de Maita, com a outra Cena de Solidão. Cena de Solidão. Mas, se eu pudesse fazer um cesto, sim, com as 2 mãos, aí sim eu botaria A Festa do Bode, botaria a Odisseia
e botaria um livro uma trilogia que eu acho fantástica, que é a trilogia de Cícero. É de Robert Harris. Pronto. Esses livros eu carregaria comigo. Se só pudesse um, era História de Maita. 2, História de Maita sendo Solidão. Se eu pudesse abarcar, botaria a Odisseia, botaria a Festa do Bode e essa trilogia de Cícero. Zarinha, seu museu preferido? A vida inteira foi o Louvre, mas ultimamente uma multidão invadiu o Louvre. E não é uma multidão de estudiosos, de admiradores da arte, é uma multidão de turista desvairado, que só quer tirar foto, que corre de uma obra para outra, de uma obra para outra, tirando foto, até tira os sapatos, sobe nos sofás do Louvre. Então, o Louvre passou a ser assim, um museu exaustivo. Quando 6 horas eles fecham as portas que eu saio, eu estou exausta daquela multidão. Então, hoje, o museu onde eu me sinto melhor é o Met, em Nova York. Não dá multidão, é um museu silencioso, porque a multidão faz barulho, fica aquele barulho imenso, intenso no Louvre, e o Met não. O Met é um museu muito organizado. Eu sempre disse que o Met era o museu mais organizado do mundo, a vida inteira. Embora o Louvre fosse um museu melhor, porque eu tenho um acervo mais rico. Mas hoje eu prefiro estar no Met a estar no Louvre por causa da multidão. É o mesmo caso do Hermitage. O Hermitage é um museu riquíssimo, né? É o 3º museu mais rico do mundo. Mas chegam aqueles navios de cruzeiro e despejam, cada navio daquele despeja 1.000 passageiros dentro do Hermitage. E o Hermitage fica insuportável. Então, esses melhores museus do mundo, o Vaticano, os museus do Vaticano são insuportáveis hoje. É Cheios. uma multidão que você não tem como botar o pé em lugar nenhum. Então, para mim, o melhor museu hoje Metropolitan. em Nova York. Um quadro ou uma obra que você não se cansa de ver. Eu tenho uma história legal. O guia em Roma, que lhe acompanha, Cássia, ficou espantada porque disse que você pode passar horas ao redor de um único busto que você esteja interessada. Então, o que é que você não cansaria de ver? Cássia é minha aluna, faz os cursos todos em EAD. É uma obra que eu não me canso de ver é lá mesmo no Vaticano, que é a Escola de Atenas, de Rafael. Pronto, é uma obra que eu não me canso de ver, me canso de explicar. Sempre há uma explicação que eu não dei e que eu preciso dar. Agora mesmo, um dos 5 livros que eu estou lendo é A Sombra de Leonardo da Vinci. E há uma parte dele que fala sobre a Escola de Atenas. E há coisas que eu nunca falei aos alunos. E eu já pensei, da próxima vez que eu for com a turma de alunos, ficar diante da Escola de Atenas, já há coisas novas para eu dizer. É uma obra inesgotável. Inesgotável. Posso ficar em frente a ela. É minha obra preferida. Minha obra pictórica preferida é a Escola de Atenas. Então eu fico diante dela horas, se for preciso. Horas infindas e sempre alguma coisa para eu dizer, para eu comentar. Então vamos falar um pouquinho de cinema. Me indique um drama e uma comédia. Antes de tudo, eu não assisto a comédia. Sou péssima de rir com filme. Eu adoro rir no dia a dia. Que professora mal-humorada. Professora mal-humorada. Eu adoro rir no dia a dia, mas eu não gosto de comédia. Para não dizer assim, olha, eu não gosto de nenhuma comédia. Há uma comédia antiga, já é colorida, mas é antiga, A Dama de Vermelho. Pronto, foi uma das comédias, assim, uma coisa rara. Eu assisti e ri. De drama, meu filme preferido a vida inteira foi Desusalá, de Kurosawa. Todo mundo eu dizia, inclusive a meus netos, eu dizia, meu filme preferido... Kurosawa. É Desusalá, de Kurosawa. Aí, meus netos também assistiam para conhecer meu filme preferido. Quando foi em 2013, saiu Incêndios.
Pronto. Até hoje é meu filme preferido. Desusalá foi para trás. E de 2013 para cá, eu nem sei dizer quantas vezes eu já assisti. Eu assisto a um filme todo dia, mas eu reassisto mais do que assisto. Sei quantas vezes eu já assisti a Incêndio. Eu acho Incêndio uma obra-prima e irretocável. Se assim, o que é que você mudaria no filme? Nada. Nem acrescentaria, nem subtrairia nada. E sem dar spoiler, o drama daquela mãe não é brincadeira. O drama daquela mãe não é brincadeira. É um drama único. Um drama único. É meu filme preferido. Todos os dias da minha vida eu vejo um filme. Ou eu vejo ou eu revejo. Que eu digo muito, eu nem sei se eu gosto mais de ler ou de ver filme. Porque gosto demais de ver filme. Até viajando, aqui eu uso DVD. Como eu não posso levar DVD na viagem, aí Chico bota no computador. Até viajando eu vejo todo dia um filme. Falou em ver, em ler, mas o que é que lhe provoca, eu estou fazendo de propósito agora, ouvir a Nona Sinfonia de Beethoven? Todos os dias da minha vida eu ouço a Nona Sinfonia. Depois do almoço, vou para o quarto, pode estar quem estiver aqui, vou para o quarto, ela dura 1h20 e eu fico lá trancada 1h20 ouvindo a Nona Sinfonia. Todos os dias da minha vida, e olha que eu tenho muitos dias, mas eu só ouço a Nona Sinfonia regida por Karajan. Às vezes eu não vou para o quarto, eu boto no cinema, para eu ver a Orquestra Sinfônica de Berlim, regida por Karajan. Então, essa combinação. A Nona Sinfonia é bonita demais. Para mim, é a música mais bonita do mundo. Mas ela só é bonita regida por Karajan. Porque Karajan vive a regência dele. Então, ela é a música mais bonita do mundo porque ela faz uma revolução na sua alma. Eu digo, a pessoa não pode ser a mesma depois que ouve a Nona Sinfonia. Há uma transformação na sua alma quando você ouve a Nona Sinfonia. Havia alunos meus que nunca tinham ouvido a Nona Sinfonia. E todo primeiro dia de aula do ano, na turma de arte, eu boto a Nona Sinfonia. Todo dia, primeiro dia de aula. É uma religião na minha vida. Todos os alunos são obrigados a ouvir a Nona Sinfonia. E há um aluno meu que disse que nunca tinha ouvido, mas que quando ouviu já decidiu, a minha filha vai casar com a Nona Sinfonia. No casamento dela vai ser a Nona Sinfonia. Meus alunos todos aprenderam, os de arte, a gostar da Nona Sinfonia por causa dessa religião, desse dogma. Todo primeiro dia de aula, em fevereiro, todo mundo é obrigado a ouvir a Nona Sinfonia e regida por Karajan. Eu digo, olha, aqui em João Pessoa vocês têm a oportunidade de ouvir a Nona. Você imagina que é 100 pessoas cantando, 100 pessoas, as bocas abrem do mesmo jeito, 100 bocas se abrindo, pronunciando a mesma palavra em alemão, pronunciando as mesmas palavras, se abrindo no mesmo tempo, no mesmo momento, pronunciando as mesmas palavras. Não existe isso na música. Você pode pegar Schubert, Schumann, Mozart, Bach, Brahms. Mas Ludovico que era o cara. Não há nada em que 100 pessoas cantem, homens e mulheres. Homens e mulheres. E quando é na tela, que a câmera vai pegando, aí a câmera vai fechando nas bocas. E aquelas bocas se abrindo e fechando. É uma coisa linda. Linda, digo, ali, é uma transformação. É a pessoa antes de conhecer e depois de conhecer a Nona Sinfonia. 4 sugestões de livros, Arinha, para alguém tomar gosto pela leitura. O primeiro é Carla Madeira. Qual deles? Ela mesma conta que muitas pessoas, em noite de autógrafos, chegaram perto dela e disseram: Carla, fazia 30 anos que eu não li um livro. E voltei a ler com Tudo é Rio. Outras pessoas chegavam e diziam: Carla, eu nunca gostei de ler. Aprendi a gostar de ler lendo Tudo é Rio. Para mim, assim, número 1, para gostar de ler, você tem que pegar Tudo é Rio. Depois vem Valéry Perrin, Água Fresca para as Flores. Então, os 2 de literatura. Certo. Que vai fazer você ou qualquer pessoa gostar de ler. Pegar Tudo é Rio.
Aquele livro que na primeira frase você já diz, não vou mais largar. Certo. Do mesmo jeito de Água Fresca para as Flores. Você pega e diz, não posso largar esse livro. Mas eu não acho também que a pessoa só vá pela literatura. Eu acho que pode pegar outro caminho, Caçando Arma. Pronto, Caçando Arma, eu acho que é um livro de história, né, do assassino nazista que fugiu para a Argentina e o governo israelense sequestrou e enforcou. Então, eu acho que se a pessoa não detesta ler, odeia papel impresso, mas pegar Caçando Arma, não larga. Há um advogado aqui que confessa, diz, Arinha, eu nunca li um livro na minha vida. O único livro que eu li foi Caçando Arma. E ele disse que pegou e não largou, só largou quando terminou. E o último? E outro caminho também é a atualidade. Eu acho que pega também uma pessoa que não gosta de ler, dizer assim, olha, a guerra de Gaza. Todo mundo comenta a guerra Gaza e Israel, os gazeus e os israelenses. Então, o filho do Hamas, pronto. Eu noto que quem lê o filho do Hamas, eu já indiquei em academia de ginástica que o pessoal não gosta de ler. E muita gente comprou e leu, porque o livro é fino e é o próprio filho de um dos fundadores do Hamas contando o que é o Hamas. Então, ele está por dentro do Hamas, porque o pai dele é um dos 7 fundadores do Hamas. Ele ficou contra o Hamas devido à violência da organização. E ele foi escrever um livro. Então, para mim, esses 4, tudo é Rio, Água Fresca para as Flores, Caçando Arma e O Filho do Hamas. Acho que para começar a ler, misturando assim literatura, história e atualidade, né? Há pessoas que não gostam de literatura. Dizem, não, eu não gosto da ficção, eu gosto da realidade. Aí vem a história, vem uma história passada e uma história presente. Zarinha, acabou. Obrigado pelo seu tempo, por sua inteligência. E, viu? Nem doeu.